Agora vamos partir para técnica anestésica de exodontia e cirurgia dentoalveolar. Quais são as principais indicações para extração dentária? Diante dos quadros que recebemos no dia a dia clínico da odontologia, temos como principais fatores as lesões de cárie, necrose pulpar, doença periodontal avançada em que os dentes estão com mobilidade, indicações ortodônticas e dentes fraturados. No caso das cirurgias mais avançadas, em centros de especialidades, temos também os dentes inclusos, impactados, que entra aí também muitas vezes os supranumerários. Então, de tudo que foi revisto na literatura, uma breve revisão da literatura, antes de qualquer procedimento odontológico, principalmente os cirúrgicos, devemos fazer uma correta identificação e anamnese desses pacientes, buscando a sua principal queixa, sua principal condição sistêmica, para daí sim planejar um correto procedimento de exodontia. Exames por imagem. Dentro da secretaria não temos aparelhos que possibilitem a realização de tomografias computadorizadas do tipo Cone-Beam, que são exames muitas vezes extremamente necessários em caso de fraturas radiculares, dentes inclusos impactados. Porém, temos radiografias panorâmicas e periapicais, que dependendo da sua tomada radiográfica, já surtem um efeito e uma possibilidade de diagnóstico preciso e um planejamento adequado para cada caso. Quanto ao exame de tomografia computadorizada, quando há necessidade, podemos solicitar para que esse paciente busque realizar esse procedimento que facilita muito em alguns tipos de diagnóstico e plano de tratamento. A exemplo, nesse caso, de uma absorção radicular externa, em que verificamos que não há possibilidade de tratamento endodôntico do referido dente. Então, indica-se a extração do mesmo e, claro, para ter um diagnóstico mais preciso, a tomografia computadorizada, um exame tridimensional, torna-se extremamente necessária. Caso este em específico, observamos a presença do terceiro molar incluso impactado, com proximidade à distal do segundo molar. E neste caso, verificou-se, através da tomografia computadorizada, a presença de uma absorção radicular externa, o que condena aí a permanência desse dente, inviabilizando o seu tratamento endodôntico. Então, a realização de tomografia computadorizada muitas vezes faz-se necessário para um correto diagnóstico e plano de tratamento, para um melhor entendimento em conjunto com o paciente durante a explicação do diagnóstico e plano de tratamento e facilitando assim a execução do procedimento por parte do profissional. Exemplo bem comum em que devemos ficar atentos, mesmo que com a presença de uma radiografia simples, periapical ou panorâmica, a conformação radicular dos dentes, que durante uma extração que aparentemente simples, pode exigir grande destreza do profissional, quando da utilização de uma odontosecção, osteotomia, e uma correta remoção desses fragmentos radiculares. Nesse exemplo específico, temos uma radiografia periapical, no caso, um recorte de uma radiografia panorâmica, observando sobreposição das raízes mesiais, ao qual temos uma raiz mesiovestibular e uma mesiolingual, sobrepondo a imagem do canal mandibular,
E diante de casos dessa magnitude, podemos, durante a fase diagnóstico, fazer um planejamento mais preciso e orientar assim ao paciente os riscos que esse procedimento pode acarretar, como efeito colateral, desde uma parestesia até uma fratura de ápice radicular e, consequentemente, visando preservação do caso, um sepultamento de ápice radicular. Então, o cirurgião dentista deve estar preparado para casos atípicos, em que tenham principalmente grandes dilacerações radiculares, e assim já dar início ao procedimento de exodontia, realizando a correta odontodissecção, osteotomia e procedimentos adequados de luxação e avulsão dos fragmentos radiculares. Mais um caso de avaliação de radiografia panorâmica, em que muitas vezes observamos um dente que aparentemente erupcionado, mesmo que uma leve impacção, mas bem atento à imagem do ápice radicular, uma sobreposição e grande curvatura de uma das raízes. Em um desenho esquemático, podemos observar que a raiz distal faz uma curva bem acentuada, sobrepondo a raiz mesial, e um dente com essa conformação de raiz tem grande chance, mesmo que o profissional tenha bastante destreza na sua técnica, tem grande chance de fratura desse ápice radicular. Então, o profissional deve decidir, quando da fratura desse ápice, se diante do tamanho dessa fratura, como ele fará a execução de remoção do fragmento radicular, se ele fará a opção por deixar esse fragmento, visando proximidade com o canal mandibular, ou muitas vezes, se esse dente tiver no arco superior, proximidade do seio maxilar, o cuidado que ele deve ter para não realizar uma comunicação buco-sinusal. Então, exame radiográfico sempre colaborando com o profissional para um correto diagnóstico e plano de tratamento. Em diversos casos, o cirurgião dentista pode pedir previamente ao procedimento cirúrgico odontológico exames laboratoriais, como o hemograma completo. Comum a solicitação desse tipo de exame em atendimento de urgência, em caso de infecção odontogênica. O cirurgião dentista pode pedir esses exames para uma prévia avaliação e, se for o caso, solicitação de parecer médico. Conforme mencionamos anteriormente, podemos solicitar também, em alguns casos, o tempo de protrombina desses pacientes, juntamente com o INR, que é o tempo de sangramento. Bom, com base ainda numa boa anamnese realizada pelo profissional, com a queixa principal do paciente, solicitação de exame inicial, que na grande maioria dos casos seria a radiografia periapical, panorâmica. O profissional deve fazer um consentimento informado. O ideal seria que todos os procedimentos de exodontia o profissional fizesse um consentimento informado para que os pacientes ou seus responsáveis legais assinassem esse termo, concordando com o diagnóstico e o plano de tratamento acordado durante a avaliação inicial. Este documento de consentimento informado abrange a permissão para a realização do tratamento. E por meio dele, o paciente toma uma decisão consciente e voluntária quanto à realização de um tratamento ou eleição de outra opção. Já partindo para a parte técnica da exodontia, devemos sempre montar uma mesa cirúrgica muito bem organizada, verificando se todos
Os instrumentais estão disponíveis de acordo com o diagnóstico e plano de tratamento já realizado previamente, verificando se essa extração irá precisar de um campo aberto ou fechado, de um equipamento de alta rotação, um equipamento mais específico para realizar odontosecção e osteotomia. E claro, mesmo que aparentemente o procedimento seja, entre aspas, simples, devemos sempre nos precaver com a correta mesa cirúrgica para eventualidades durante o procedimento de exodontia. Então, no caso dessa mesa de instrumentais cirúrgicos, temos desde os instrumentais para realizar a anestesia inicial, fazer o acesso e sindesmotomia do elemento, os instrumentais de alavancas para luxação do dente, fórceps, muitas vezes para a parte final de avulsão, os instrumentais para curetagem de lesões, limpeza do alvéolo dentário para tirar qualquer resquício, seja de capuz pericoronário ou lesões periapicais, limas ou alveolótomos para regularização do rebordo, remoção de espículas ósseas, irrigação do alvéolo com soro fisiológico e o material de síntese para fazer uma boa sutura final. Quando há necessidade da utilização de lâminas de bisturi para incisão e posteriormente confecção de retalhos, a lâmina mais utilizada é a de número 15, ou a 15C, devido ao seu tamanho e maior versatilidade de acesso aos sítios de incisão. Após anestesia e sindesmotomia da área, os instrumentais mais comumente utilizados para luxação dos dentes para a realização da exodontia são as alavancas. Existem diversos tipos de alavancas. Profissionais fazem opção por alavancas de acordo com a região a ser utilizada, o tipo de dente e preferência pessoal. Devemos também fazer uma antisepsia extrabucal, isso na parte inicial. Falamos sobre alguns instrumentos, a mesa cirúrgica, mas para dar início de fato ao procedimento de exodontia, é necessário fazer uma antisepsia extrabucal, geralmente realizado com clorexidina 2% ou PVPI tópico, fazendo no famoso raios de sol na região de lábios e ao redor dos mesmos. Após essa antisepsia extrabucal, utilizamos um campo fenestrado para dar início ao procedimento odontológico de exodontia. Vemos agora a correta técnica anestésica em odontologia, que é primordial para a execução de um bom procedimento de exodontia. Para realizarmos uma correta técnica anestésica, devemos entender e estudar a parte nervosa, seja da mandíbula e maxila, os pontos necessários para a aplicação do anestésico e entender o efeito, o ramo que esse anestésico fará o bloqueio nervoso. Então, na parte da maxila, devemos dividir a parte do palato na região anterior, que seria do naso palatino, e na região posterior,
bilateral, anestesiando o nervo palatino maior. Na região vestibular, podemos dividir a maxila quanto aos sítios para a realização de uma anestesia, como o nervo alveolar superior anterior, o nervo alveolar superior médio e o nervo alveolar superior posterior. A parte mandibular, muitas vezes, bem complexa de se realizar uma anestesia. Temos que avaliar e fazer a divisão para o nervo bucal, que pega a parte vestibular na região dos molares, e o nervo mentual, que pega a parte vestibular da região de premolares, caninos e incisivos, estendendo-se até o lábio inferior. O nervo alveolar inferior, ele vai fazer a parte de inervação da polpa, ligamento e processo alveolar de molares e premolares, e o nervo incisivo na região de canino e incisivos, sendo que para realizar a anestesia da polpa, ligamento e processo alveolar dos dentes inferiores, deve-se fazer uma anestesia em bloqueio, buscando o nervo alveolar inferior. Aqui temos a ilustração da técnica anestésica do nervo alveolar inferior de forma mais adequada, onde podemos utilizar, de acordo com alguns profissionais, a agulha 27G longa, ou alguns profissionais preferem a 30G curta. Lembrando em ter muita atenção, principalmente nesse sítio de anestesia, devemos ter atenção ao refluxo que vem no tubete. Quando dá inserção e atingimos algum vaso sanguíneo, então ele fará o refluxo dentro do tubete anestésico. Sendo assim, temos que retirar desse sítio e fazer a inserção em outro local. Bom, seguindo passo a passo para o bloqueio do nervo alveolar inferior, o método mais comum utilizado seria de 1 centímetro acima da face oclusal dos molares inferiores, introduzindo a agulha como referência à ráfia pitérigo-mandibular, faz inserção dessa agulha atingindo a parte do ramo ascendente, um leve desvio e introdução leve desta agulha, verificando sempre o refluxo sanguíneo no tubete, cerca aí de 15 centímetros. Quando a utilização de uma agulha 30G curta, faz a utilização da introdução até a base do êmbolo, tentando atingir bem próximo ao foramen mandibular. Para a técnica anestésica da maxila, podemos dividir na região vestibular de nervo alveolar superior anterior, nervo alveolar superior médio, nervo alveolar superior posterior, fazendo anestesia infiltrativa na região onde será realizado o procedimento, pois a anestesia na região vestibular para a anestesia de toda a região alvéolo-dentária nesta região vestibular, e em segundo plano fazer anestesia da região do palato, também na região da proximidade ao dente a ser extraído. Aqui um novo ilustração, colocando nervo nasopalatino na região anterior, nervo palatino maior, que pega aí basicamente todos os molares e premolares, e ter um nervo palatino menores, que pega a parte do palato mole, uma região ao qual não fazemos acesso e anestesia direta. Quando a realização de anestesia na região palatina,
Devemos fazer a introdução progressiva da agulha, perpendicular ao pano ósseo até tocar a região do periósteo. A anestesia deve ser feita de forma bem lenta, devido à adesão desse tecido na região do palato, e imediatamente observa-se uma isquemia do tecido, uma região bastante sensível ao paciente, por isso a justificativa da introdução lenta e correta da agulha e inserção do anestésico. Na região nasopalatina, basicamente da mesma forma, podendo também colocar nas proximidades do forame nasopalatino a agulha em sentido ao longo eixo de um incisivo lateral central, fazendo a introdução dessa agulha até tocar na base óssea e inserção lenta do anestésico. Para bloqueio do nervo alveolar superior posterior, o recomendado seria a agulha 30G curta. Para a introdução, a área preconizada seria a altura da prega mucovestibular acima do segundo molar superior, fazendo a introdução da agulha, verificando refluxo sanguíneo para não pegar nenhum vaso, tomando muito cuidado com a região pitérigo-maxilar. Assim faremos anestesia do nervo alveolar superior posterior. Então, nas técnicas de injeção maxilar. Conforme figura e sempre recomendada é a utilização de um espelho clínico ou, preferencialmente, um afastador de Minnesota. Jamais a utilização do dedo, evitando assim acidentes pérfuro-cortantes. Para o bloqueio do nervo alveolar superior médio, que faz a inervação dos premolares, primeiro e segundo premolar, e a raiz mesovestibular do primeiro molar superior. O nervo alveolar superior médio está presente apenas em cerca de 28% da população. Está indicado para procedimentos em premolares e para a raiz mesovestibular do primeiro molar superior.